Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, recebi diversos questionamentos sobre uma matéria publicada pelo jornal O Dia, em que traz o seguinte título: aposentado do INSS pode ter que voltar ao trabalho. Emenda impede, ou seja, proíbe contagem recíproca de recolhimentos públicos e privados e anula o tempo de contribuição. Vamos lá para outra tela para eu explicar essa matéria do jornal O Dia melhor. A reportagem diz o seguinte: a emenda constitucional número 103, aquela proveniente da PEC, proposta de emenda à Constituição número 6, que modificou o sistema de previdência social no Brasil e foi promulgada no último dia 12. Além de alterar as relações previdenciárias como um todo, tempo de contribuição, cálculo de benefício, pensão por morte, entre outros pontos, diz a matéria, trouxe algumas pegadinhas. Uma delas proíbe a contagem recíproca do tempo de contribuição, mesmo as já concedidas. Ou seja, no entendimento da matéria do jornal O Dia, mesmo aquelas pessoas que já estão aposentadas seriam prejudicadas com base nesse dispositivo previsto na emenda constitucional número 103. Isto porque a regra é retroativa. Pessoal, preste atenção aqui em mim. Eu já lhes adianto que não é bem assim. Vamos interpretar o dispositivo de lei para que vocês compreendam melhor. Antes, vamos ler a matéria do jornal O Dia, dado a quantidade de questionamentos que nós estamos recebendo sobre essa publicação. Na continuação diz a reportagem: mas daí o leitor pergunta, o que isso quer dizer? E mais à frente eles explicam aqui o que vem a ser a contagem recíproca de tempo de contribuição. Sobre este ponto nós já gravamos sobre o assunto e vou deixar no final da nossa apresentação, irá aparecer na sua tela 2 vídeos sobre o assunto. Eu recomendo que os assistam. Mas em resumo, é quando um servidor público que é do regime público de previdência social, ou seja, do regime próprio de previdência social, vai para o setor privado, ou seja, vai para o regime geral de previdência social, que nada mais é do que o INSS. Então, o tempo de contribuição, que são os recolhimentos mensais, devem ser computados no outro sistema para fins de contagem de tempo de serviço para aposentadoria. Isto foi o que explicou para o jornal o advogado Guilherme Portanova, do escritório Portanova e Romão Advogados. Mais à frente, continua o especialista. Com a vedação, ou seja, com a proibição estipulada na lei, esse tempo que foi levado do serviço público para o privado e vice-versa, deixa de ser computado. Com isso, aposentados que fizeram essa migração de tempo podem ter que voltar ao trabalho para completar o período que falta. Nas palavras do especialista, o maior problema é que a regra veda, proíbe isso de forma retroativa, atacando direitos adquiridos. Pessoal, a chance disso acontecer é zero, é nada, não tem como isso acontecer. Sobre direitos adquiridos, procure no Google ou aqui mesmo no YouTube, Direito Adquiridos, Walter dos Santos, que você entenderá o que eu falo sobre esse tema. Porque, como mesmo afirma na sequência o especialista, isto é inconstitucional e acabará no Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo o especialista já afirmando que isto é inconstitucional, e se assim procedesse o INSS, acabaria no Supremo Tribunal Federal,
eu vou explicar que tem um equívoco aqui na publicação. Vejamos, olha o que diz o enunciado. Artigo 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no regime geral de previdência social, decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional para fins de concessão de aposentadoria. Data da entrada em vigor, 12/11/2019. Continua, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no parágrafo 14 do artigo 201 da Constituição Federal. Vamos a ele. Primeiramente, o parágrafo 14 do artigo 201 da Constituição Federal, de fato, estabelece o seguinte: é vedada, é proibida a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Contudo, ao visitarmos o artigo 25 da emenda constitucional, que é importante ressaltar que altera a Constituição, diz o seguinte: será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no regime geral de previdência social, decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no parágrafo 14 do artigo 201 da Constituição Federal, aquilo que nós acabamos de ler. E no parágrafo 3º do artigo 25, aqui a reportagem do jornal O Dia se refere, diz o seguinte: considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser concedida por regime próprio de previdência social, leia-se para servidores públicos, com contagem recíproca do regime geral de previdência social, mediante o cômputo de tempo de serviço, e aí preste atenção aqui, sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado obrigatório responsável à época do exercício da atividade pelo recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias. Então, isso não se aplica de forma aleatória e generalizada. Nós devemos observar o que diz o dispositivo de lei, sem o recolhimento das respectiva contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado responsável pelo recolhimento e de suas próprias contribuições previdenciárias. Então, antes de nos desesperarmos, devemos observar com cautela o que diz o dispositivo de lei. Além do mais, a própria Constituição Federal, conforme vocês que me acompanham já têm conhecimento, diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, não vejo nenhuma razão para tanta preocupação. Acho que o título do jornal chamou um pouco a atenção e, por isso, eu recebi essa enxurrada de questionamentos. Walter, estou aposentado, utilizei a contagem recíproca de tempo, serei prejudicado? Não, pessoal, o próprio texto constitucional assegura o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não tem por que ficar preocupado com a reportagem, tudo bem? Um forte abraço para vocês, inscrevam-se nesse canal, compartilhe esse vídeo e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.